Volta aqui comigo, venha comigo, meu amigo, minha amiga. Vamos continuar aqui a discussão sobre a legislação previdenciária. Fica ligado, vá para a tela. Continuando a discussão acerca dos serviços, a gente fala aqui sobre o serviço social. Então, prioridade para os benefícios por incapacidade temporária e atenção especial a aposentados e pensionistas. A gente já combinou que o serviço social é aquela melhor forma de esclarecer o exercício dos direitos sociais. Essa é a ideia, essa é a discussão acerca do serviço social. Vamos continuar. Para garantir o atendimento aos usuários, serão utilizadas intervenção técnica, assistência jurídica, ajuda material, recursos sociais, intercâmbio com empresas e pesquisa social, inclusive mediante a celebração de convênios, acordos e contratos. Traz aqui para mim. Então vamos lá. Para garantir cidadania, o INSS, a Previdência e a Seguridade Social vão celebrar contratos, convênios, acordos, instrumentos para que possa ser garantida um melhor esclarecimento para o segurado, acerca do exercício aí dos seus direitos sociais. Tranquilo, a gente vai voltar aí para a sua tela para você visualizar. Pensou no serviço social, ele tem como diretriz a participação do beneficiário na implementação e no fortalecimento da política previdenciária, em articulação com as sociedades. O serviço é considerado a universalização da Previdência Social e vai prestar assessoramento técnico aos estados, municípios, na elaboração da implantação das suas propostas de trabalho. Tranquilidade? Belezeira? Quando a gente pensa em serviço social, a gente tem que dissociar da ideia do serviço de habilitação e de reabilitação profissional. Traz aqui para mim, por favor, para que você entenda, converse e guarde no coração. Olha só, quando você está trabalhando e fica incapacitado para o exercício da atividade funcional, vamos lá, tu está apto, tu não está recebendo um benefício de incapacidade qualquer, tu está apto. Aí, do nada, assim, sem a menor problemática, a Previdência, aí tu ficou doente, tu ficou incapacitado temporariamente, beleza? Aí tu tá recebendo o benefício do auxílio-doença, show de bola. A Previdência, ela não vai querer ficar te pagando auxílio-doença para sempre. Tu vai receber por um prazo, por um lapso temporal. E a Previdência, ela vai tentar te reabilitar profissionalmente. O processo de habilitação e de reabilitação profissional, ele é decorrente do serviço de habilitação e de reabilitação profissional da Previdência, que ela vai tentar te recolocar no mercado de trabalho ainda que não seja naquela função que você efetivamente exercia antes. Então vamos lá. Serviço social, para te esclarecer como exercer seus direitos sociais. Serviço de habilitação e de reabilitação profissional tem um outro objetivo, te recolocar no mercado de trabalho. Vamos imaginar, se tu é dependente, inválido, vamos tentar arrumar uma atividade que esse cara possa desenvolver, que ele possa efetivamente desempenhar. Vamos verificar se ele é inválido mesmo. Vamos submetê-lo ao processo de habilitação ou reabilitação profissional. Segurado, incapaz para o exercício da atividade laborativa, segurado, incapaz ao exercício da atividade funcional, não tem problema, também vai passar pelo processo de habilitação ou de reabilitação profissional. Então, na hora da prova, tu não confunda serviço social, previdência esclarecendo. Alô? 135. Serviço de habilitação e de reabilitação profissional é a Previdência verificando a sua real capacidade funcional. É a Previdência verificando se você pode ser considerado apto, inclusive para uma outra atividade que não seja aquela que você exercia habitualmente. Deixa eu te dar um exemplo. Uma amiga minha, ela de fato exercia atividade, mas ela ela era vigilante do banco, trabalhava lá como vigilante, como a segurança, guardete do banco, como a galera costuma dizer. Ela trabalhava como guarda, ela sofreu um acidente e ficou sem o movimento das pernas. Não tem o movimento das pernas. Ela realmente acreditou que ela seria
aposentada por invalidez. Ela receberia um benefício por incapacidade permanente, mas não. A Previdência manteve ela no auxílio-doença por alguns anos e reabilitou essa minha amiga para uma outra atividade funcional. Então, ela que estava incapacitada para uma determinada atividade, foi reabilitada para uma atividade de caráter administrativo. Ela é uma pessoa com deficiência, mas longe de ser uma pessoa inválida. E eu a conheci, ela já estudando para concurso, que ela entendeu que ela é PCD, que ela é pessoa com deficiência, mas que ela não é inválida, ela está apta ao exercício de atividade funcional. Hoje ela estuda para concursos da carreira administrativa e de tribunais, inclusive tendo algumas aprovações, algumas anotações na ficha. Já está bem anotada aí essa minha parceira, não vou falar o nome não. Doido para falar, vou falar. Vamos lá? Tranquilo? Então vamos continuar. Ó, a habilitação e a reabilitação profissional, volta aí para a tela, deverão proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho e às pessoas portadoras de deficiência os meios para reeducação e readaptação profissional, indicados para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive. Então traz aqui para mim, ó, tu tá fazendo questão na prova, tu tá fazendo questão. Aí tu viu assim, é o tipo de serviço proporcionado pela Previdência, com o objetivo de esclarecer o exercício dos direitos sociais. Plim! É serviço social. É o tipo de serviço que tem como objetivo reeducação, readaptação, serviço de habilitação ou de reabilitação profissional. É papum, não tem nada de não tem nada difícil, é só porque você nunca ouviu falar nisso. Quando você ouve falar, tu identifica, cara, tu nunca mais vai errar esse tipo de questão. Uma coisa é o serviço social, é o papel assistencial. E outra coisa é o serviço de habilitação e reabilitação. É o papel de reeducação, de readaptação, de reabilitação. Perfeito? Tranquilo, volte para a tela. Volta aí para a tela. Olha só. Pensou em reabilitação profissional. Ela compreende o fornecimento de prótese, de órtese, de instrumentos de auxílio para a locomoção. Quando a redução da capacidade funcional puder ser atenuada por seu uso de equipamentos necessários à habilitação e à reabilitação social e profissional. A gente continua. Vamos lá, voltei para a tela. Reparação ou substituição de aparelhos, transporte do acidentado quando necessário, e essa prestação ela é de caráter obrigatório, inclusive para aposentados, e na medida das possibilidades para os dependentes. Então traz aqui para mim. Olha só, vamos combinar o seguinte, ó. Quando a gente fala em benefício, tem benefício previdenciário que vai só para o segurado. Um exemplo, quem se aposenta é o segurado. Quem recebe auxílio-doença é o segurado. Tem benefício que só quem recebe é o dependente. Quem recebe pensão é o dependente, o segurado morreu. Quem recebe auxílio-reclusão é o dependente, o segurado está preso. Consegue fechar? Então, benefício é uma espécie de prestação que às vezes vai ser proporcionada para o dependente, às vezes vai ser proporcionada para o segurado. Já os serviços são uma outra espécie de prestação que podem ser proporcionadas tanto para o segurado quanto para o dependente. Se, por exemplo, tu é um dependente incapaz, para a Previdência é muito mais vantajoso te habilitar, te reabilitar, do que continuar te pagando um benefício de pensão, por exemplo. Consegue visualizar? Então tu tem que parar, dar aquela respirada e entender o seguinte: prestação é o genérico. Prestação. Dentro da definição de prestação, eu tenho duas espécies de prestações: os benefícios e os serviços. Os benefícios, ora, vão ser proporcionados para os dependentes, ora, vão ser proporcionados para os segurados. Pensou em benefício, uma hora é o segurado que recebe, outra hora é o dependente que recebe. Pensou em serviço, Vini. Pensou em serviço. Serviço, ele pode ser proporcionado ao mesmo tempo tanto para o segurado quanto para o dependente.
O que vai depender é a quantidade de recurso financeiro para que seja possível essa disposição de serviço. É claro que eu estou falando aqui de um mundo ideal, da fantasia do direito previdenciário, porque na prática você vai à Previdência, você vai buscar serviço social, você vai buscar reabilitação profissional, na maioria das vezes você não encontra. Você vai buscar uma prótese, um fornecimento de órtese, você não encontra, cara. Então, aqui o que a gente está trabalhando, infelizmente, a gente tem que trabalhar para mudar isso, mas infelizmente é a teoria, é a fantasia, é o mundo que a gente gostaria que existisse. É o mundo que você precisa aprender para passar na prova. Quando você se deparar com isso na prática, você vai levar realmente um susto, mas aí é a hora da gente auxiliar para mudar esse jogo. Tranquilo? Beleza? Então vamos embora continuar. Ó, o que eu quero que você visualize aqui? O que eu quero que você visualize? Olha aí para a tela. Ó, volta aí para a tela. As empresas, é aqui que eu quero que você visualize aqui, de forma bem objetiva. As empresas com 100 ou mais empregados está obrigada a preencher de 2 a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou com pessoas portadoras de deficiência. Então, se você tem 100 funcionários ou mais, de 2 a 5% dos teus trabalhadores, dos trabalhadores da sua empresa, ou vão ter que ser segurados, reabilitados ou habilitados, ou pessoas portadoras de deficiência. Se liga na tabela. Se na tua empresa tem de 100 até 200, 2% do teu efetivo é de habilitado, reabilitado, PCD. Se na tua empresa tem de 201 até 500, 3%. Se na tua empresa tem de 501 até 1.000, 4%. Se na tua empresa tem de 1.001 a 5%, perdão, de 1.001 em diante, mais de 1.000, a gente tem na prática 5%. Então, ó, a gente tem 2, 3, 4 ou 5%, dependendo da quantidade de funcionários que você possua na sua empresa. Dependendo da quantidade de funcionários que você possua efetivamente lá na sua empresa. Tranquilidade, belezeira, não vacila. Então, continua aí na tela. Ó, a pessoa com deficiência ou beneficiário reabilitado da Previdência, ao final do contrato por prazo determinado com mais de 90 dias, e a dispensa imotivada do contrato por prazo indeterminado, somente vai poder ocorrer após a contratação de outro trabalhador deficiente ou reabilitado. Traz aqui para mim. Ó, traz aqui para mim. A gente não acabou de combinar o seguinte, ó, se a tua empresa tem mais de 100 funcionários, mais de 100, ela vai ter que ter de 2 a 5% de funcionários habilitados ou reabilitados. A gente acabou de conversar sobre isso. Pode ser que tenha 2, 3, 4 ou 5%. Essa é a regra que tem que ser cumprida. Beleza? Então, ela vai ter que ter 2, 3, 4 ou 5%. Tranquilo? Beleza? Só que o que você tem que ter em mente? O que você tem que guardar no coração? Vini, e se a minha empresa, quiser mandar embora um dos funcionários PCD, pessoa com deficiência, um desses funcionários que faz parte desses 2, 3, 4, 5%, ela pode mandar ele embora? Ó, a dispensa é imotivada no contrato por prazo indeterminado, né? Ou a dispensa ali no contrato por prazo determinado, ela vai poder acontecer mediante a contratação de uma outra pessoa com deficiência, mediante a contratação de uma outra pessoa habilitada ou reabilitada profissionalmente. Então pode, mas desde que você efetive a contratação de uma outra pessoa, senão você vai descumprir o percentual. Consegue visualizar? Aí tu tem lá 2%, 3%, 4%, 5%. Aí tu dispensou, contrata outro, senão tu vai descumprir aquele seu percentual. Fechado? Tranquilo? Vem aqui comigo, venha para o quadro, venha para o quadro para nós continuarmos aqui.
venha comigo para o quadro para que a gente continue essa batida. Olha só, ó, vamos embora conversar sobre financiamento. Hat é sacanagem. Hat é sacanagem. Ó, vamos embora combinar aqui. Vamos embora combinar. Folha de salários, faturamento e lucro. Vamos embora combinar. O que a gente costuma trabalhar, Vini? O que a gente costuma efetivamente trabalhar quando a gente está conversando sobre a legislação previdenciária? A gente entrou num dos pontos que a galera mais discute, que a galera mais tem medo, que é a parte do financiamento. A pergunta que não quer calar: qual vai ser a parcela de financiamento do empregado? Qual vai ser a parcela de financiamento do empregador? Pensando aí, efetivamente, na Seguridade Social. Vou te passar. A gente tem que trabalhar isso aqui exatamente agora. O empregador, ele contribui sobre o risco de acidente de trabalho. Ou seja, o empregador ele vai pagar uma alíquota e essa alíquota ela vai variar de 1, 2 ou 3%, dependendo da quantidade de acidentes de trabalho que ocorrer em determinada empresa. Então, o que você tem que pensar, o que você tem que trabalhar e o que você tem que guardar no coração? Olha só, a gente pensa, empregador contribui sobre o risco de acidente de trabalho. Ele contribui com 1, 2 ou 3%. Fechado? Tranquilo? Belezeira? Então, teve muito acidente de trabalho na minha empresa, pago 3. Teve pouco acidente de trabalho, pago 1. Os critérios a gente vai falar no momento adequado, mas eu quero que você entenda agora que é a competência do empregador pagar esta contribuição sobre o risco de acidente de trabalho. O empregador, ele tem muita contribuição também, cara. Olha quanta coisa esse rapaz, coitado desse empregador, esse rapaz vai ter que pagar, essa empresa vai ter que efetivamente pagar. Ó, pensa aqui comigo. Se entrou dinheiro, entrou receita, teve receita ou faturamento, PIS, COFINS, tranquilo? Se a gente passou a trabalhar a ideia de receita ou faturamento, tem que contribuir? Tem. Tranquilo? Tem que contribuir. Vinícius, cota patronal, eu sou obrigado a contribuir? Sim. É uma contribuição sobre a folha de salários. É uma contribuição sobre a folha de remuneração. Tranquilidade? Beleza? Então identifica. Visualiza. O que você tem que pensar? O que você tem que trabalhar? Ó, existe uma alíquota de contribuição previdenciária sobre o total da remuneração paga ou creditada a todo mundo que está prestando serviço para a empresa. Caraca, Vini, como é que eu falo isso? Como assim, moleque? Como é que isso acontece? Então, deixa eu te demonstrar. Ó, se alguém efetivamente vai trabalhar para a sua empresa nesse mês, um empregado, show de bola, tu pega o valor que tu vai pagar do salário desse cara e tu joga aqui, no valor da cota patronal, no valor da folha de remuneração. Beleza? Vini, e se vem um contribuinte individual, um trabalhador autônomo prestar serviço para mim? Não tem problema nenhum, é a mesma coisa. Tu vai jogar na alíquota da cota patronal. Ou seja, todo mundo que prestar serviço para você naquele mês vai entrar no cálculo, e é um cálculo grande, cara, de 20% sobre o total pago ou creditado a título de remuneração. E não só a remuneração do empregado que tem vínculo com você. Fechado? Então você tem que trabalhar o seguinte: se o empregado tem vínculo contigo, se o empregado tem vínculo empregatício com você, tu tem que identificar, tu tem que entender que esse empregado o valor da remuneração desse empregado vai entrar na cota patronal. Exemplo, Vini, eu tenho 10 empregados que recebem R$1.000.
soma R$10.000 e retira 20%. Tranquilo? Isso é a cota patronal, um valor alto, irmão. Mas, Vinícius, além de eu ter 10 empregados trabalhando para mim, eventualmente eu tenho 2 contribuintes individuais. Eles vêm trabalhar comigo aqui por mês. Então, tu soma a remuneração dos seus empregados e tu soma a remuneração daquele contribuinte individual. E tu joga também no valor da cota patronal. Então, identifica. Não é só a folha de salário, por exemplo, do empregado. Dentro da cota patronal, eu vou extrair o total de 20% da folha de remuneração pago creditada de todo mundo que prestar serviço para você. Fechou? Beleza? Caraca, Vinícius, então olha só. Eu contribuo porque tenho empregado, porque eu tenho funcionário, porque eu tenho prestação de serviço. Sim. Eu contribuo porque entra a receita. Sim. Eu contribuo sobre o risco de acidente de trabalho. Sim. Mas eu também contribuo quando eu tenho lucro. Caraca, tá doido? É, também. Beleza? Então é por isso, é por esse primeiro motivo aqui, que a gente tem a necessidade de uma reforma tributária. Todo mundo fala aí, falou muito da reforma da Previdência, mas aqui evidencia uma necessária reforma tributária. Reforma tributária sem mexer nisso aqui não vai alterar em nada. Aí o cara está pensando, o Vinícius protege o empregador. Claro que não, cara. Quanto menos onerar a folha de contribuição do empregador, mais vai gerar emprego, mais movimento economia, mais a gente consegue garantir benefício social, irmão. Tranquilo, o dinheiro sai de um lado, vai para o outro, simples, é matemática. Consegue visualizar? Então identifique. Ó, o empregador paga contribuição porque entra a receita, o empregador paga contribuição porque alguém presta serviço para ele, o empregador paga contribuição até quando ele tem lucro, cara, tá de sacanagem. É por isso que a maioria das empresas fecha dentro de um prazo máximo de 2 anos, cara. A empresa monta ali CNPJ, monta uma estrutura física, fica 2 anos e quebra, porque ela não dá conta. E não dá conta mesmo. E a gente está falando aqui do artigo 195 da Constituição Federal, que versa sobre as contribuições sociais que a gente está trabalhando. Vamos lá. Ô Vini, existem outras contribuições sociais que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa abordar de forma prática, assim, e de forma bem objetiva? Claro que tem. Claro que existe. A gente vai trabalhar cada uma delas. E neste momento, eu quero trabalhar isso aqui com vocês. Ó, o importador também contribui para a Seguridade Social. Olha bem o que eu estou falando. O importador. Então, se você tem, por exemplo, alguém que importe um bem, um produto ou um serviço, esse cara também vai contribuir para a Seguridade Social. O exportador tem contribuição social? Não. O importador, sim. Tranquilo? Beleza? Então, vamos embora continuar. Ô, Vini, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, eu já ouvi pra caramba essa expressão aí, ó. Receita de concursos de prognósticos. Eu já ouvi pra caramba essa expressão aí. Receitas de concursos de prognósticos. Primeiro, o que é isso? Jogo de azar regulamentado e autorizado pelo Estado. Isso é receita de concursos de prognósticos. O que você precisa identificar? Pensou na receita de concursos de prognósticos, tu tem que pensar, tu tem que identificar de uma forma objetiva que aqui são jogos de azar regulamentados e autorizados pelo Estado. Estes jogos de azar regulamentados e autorizados pelo Estado vão gerar uma contribuição social. Ficaria feio para o Estado liberar jogo de azar. Liberado, jogo de azar é liberado, tem tudo. Ele precisaria de uma justificativa. Ele precisaria justificar essa besteira que ele fez. E a melhor forma de justificar essa besteira é dizer o seguinte, ó, eu libero a Mega Sena, eu libero a raspadinha, eu libero tudo isso para poder financiar a Seguridade Social, para ajudar no rombo da Previdência. Agora a gente tem a solução mágica. Consegue entender que é muita crueldade tu pensar que o jogo é de azar, mas que ele é liberado, cara. Mas que ele só foi liberado por um questionamento, por uma situação prática. Vini, qual é a situação prática que fez com que
esse jogo de azar pudesse sido efetivamente liberado. Porque porque a arrecadação da receita de concurso de prognósticos vai ser direcionada para a Seguridade Social. E se vai ser direcionada para a Seguridade Social, vai financiar previdência, assistência e saúde. Tranquilidade? Belezeira? Então vamos embora continuar. Gente, também quem vai financiar a Seguridade Social são os trabalhadores. A gente vai ter um bloco só, é tão relevante que a gente vai trabalhar quase que em um bloco e meio, mais ou menos, para falar do financiamento do trabalhador empregado, porque a gente tem a contribuição do empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, segurado especial, e a gente precisa falar pormenorizadamente sobre cada um deles. A gente vai começar falando sobre o trabalhador empregado doméstico e sobre o trabalhador avulso. Depois a gente vai avançar para o contribuinte individual, para o segurado especial. E depois a gente fala do contribuinte individual e do facultativo. E depois a gente acaba falando do segurado especial. Tranquilo? Vai para a tela, que eu vou trazer aqui uma informação importante pra caramba sobre umas definições. Vai aí para a tua tela. Ó, empresa é a firma individual ou a sociedade que assume o risco da atividade econômica, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e as entidades da administração direta, indireta e fundacional. Equiparam-se à empresa para efeitos deste regulamento, aí tu analisa, o contribuinte individual em relação ao segurado que lhe presta serviço. Então vamos lá. Primeiro, empresa. É a empresa que assume o risco da atividade econômica. Beleza? Que a empresa possui finalidade lucrativa. Tranquilo? São equiparados à empresa para efeito da legislação previdenciária. Vai ter que pagar a contribuição como se a empresa fosse. O contribuinte individual em relação ao segurado que lhe preste serviço. Traz aqui para mim. Traz aqui para mim, por favor. Ó, vamos imaginar que você seja um trabalhador autônomo, você seja um advogado. E você começou a pegar serviço de um possível estagiário. Era para o cara ser teu estagiário. Só que não tem estágio nenhum, o cara é teu empregado, o cara exerce atividade para você toda hora, cumpre jornada, gera lucro para você. Meu irmão, aquele menino que está trabalhando para você é teu empregado, e você vai pagar as contribuições para ele como se você a empresa fosse. Perfeito? Beleza? Aqui, a cooperativa, a associação, a entidade de qualquer natureza ou de qualquer finalidade, inclusive a missão diplomática e a repartição consular de carreiras estrangeiras. Fechado? O operador portuário e o órgão gestor de mão de obra, esses todos equiparados à empresa, vão pagar as contribuições como se a empresa fosse. E o proprietário ou o dono da obra, equiparado à empresa, quando tem uma pessoa física que lhe esteja prestando serviço. Tranquilo? Aí a gente define também. O empregador doméstico é aquele que admite a seu serviço, mediante remuneração e sem finalidade lucrativa, a empregado doméstico.